Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos hoje estudar a lição de número 10 da nossa revista, lição de número 10, Frutos da Tribulação. Quem escreveu esta lição foi o pastor Felipe Pinto de Lima. Ele é um pastor numa dos bairros lá da cidade de Cabo Frio, que lá tem uma praia chamada Peró, que é uma das melhores ali, e lá tem uma igreja, e ele é o pastor desta igreja. Muito boa a lição que esse pastor escreveu. E está baseada no livro de Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. Eu vou ler de 1 a 5, porque também nos dá base lá na frente para a gente lembrar disso. Diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3 agora. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esta é a lição da base para a nossa lição hoje. E Paulo, quando escreve para os irmãos que estavam em Roma, ali estavam passando por tribulações severas. Tribulações porque a cidade estava inchada, muita gente de muitos lugares. O governo, por sua vez, não tinha muito controle de nada, até policial não tinha suficiente para atender. Parece um pouquinho assim com o que a gente está vendo no mundo hoje, principalmente aqui na América Latina. E acontece que, naquela época, as coisas estavam complicadas. E nós vamos discernir isso, dissecar isso na nossa lição de hoje. O pastor Felipe abre a lição com algumas perguntas muito corriqueiras no nosso linguajar. Tais como: por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Infelizmente, meus irmãos, as tribulações fazem parte da vida humana. Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Roma, conforme eu estava falando agora há pouco, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no da sua fé, hoje, nesses nossos dias, devemos entender que tanto os cristãos daquela época como nós hoje fomos justificados
o que quer dizer que somos ou fomos declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. Jesus pagou o preço do pecado que originou o sofrimento de toda a humanidade. O fato de terem sido reconciliados conferir paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. Meus irmãos, esta reconciliação nos traz paz, que é o próprio Jesus Cristo. E a nossa esperança é a glória divina. Nós vamos ver durante esta lição que é algo muito bom. No entanto, não estariam eles nem nós isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que estejamos ou ainda vamos estar passando por tribulações. O primeiro ponto, a tribulação produz perseverança. A vida humana naquela época era complicada, como eu falei agora há pouco, pois era doentia por conta de lixo pela cidade, o pessoal jogava tudo pela janela, caía lá na rua e ficava por isso mesmo. Né? E daí então vem doenças por causa da falta de higiene e, por que não dizer, a educação da própria população também. As pessoas viviam em péssimas condições de higiene e, por conta disso, doenças das mais diversas eram comuns e levava muitos à morte. Isso acontece também até aqui no Brasil. Além disso, as pessoas que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições por parte das autoridades judaicas e, por último, pelo próprio Império Romano. O conselho do apóstolo Paulo aos romanos era especial porque eles deveriam, como nós hoje também, alimentar a esperança, se alimentar da esperança. A tribulação produz perseverança. Há uma citação de Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu a independência aos norte-americanos, que ele disse assim: viver é enfrentar um problema atrás do outro. Será que isso não é verdade? O que significa dizer os problemas são inerentes à vida humana, fazem parte desta nossa vida. O apóstolo ensina dizendo que devemos nos gloriar nas tribulações. Ele considera até mesmo a pior delas, isto é, a que pode nos esmagar como um rolo compressor. Alguém já viu fazer uma estrada? Tem aquele trator que tem um rolo compressor na frente, aquilo quando ele passa estremece tudo. Paulo faz referência a um rolo compressor, que não era do tipo desse que nós temos, mas quem sabe podia ser até mais pesado do que estes. Se tivermos de experimentar, ao invés da vitimização, ou seja, de culparmos por algo ou alguém, que possamos nos alegrar e, portanto, empenharmos-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Desculpem, mas isso, meus irmãos, é uma verdade. Meus irmãos, vamos agora para o segundo ponto. A perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é a virtude que nos leva à vitória. Para sermos vitoriosos, temos que lutar, porque não há vitória sem luta. A minha avó, Dona Maria do Carmo Gouveia, dizia que quem não persevera não alcança. Aí virava para mim e disse: agora preste atenção no que eu vou dizer. E ela, quando falava, era duro.
quem persevera sempre alcança. Também não adianta fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. A perseverança tem que ser partida de nós. Isto faz parte da pedagogia de Deus. A tribulação vem e nós vencemos com perseverança. Mas isso é para a glória de Deus. Este ensino nos mostra que só aprenderemos sobre perseverança por meio do exercício prático. Ou seja, na prática, é praticando, é fazendo, ou nunca seremos perseverantes. O apóstolo Paulo trata de um tipo de paciência que nos faz triunfar. Não quer dizer que devemos ficar passivos, fazer corpo mole, ou na impossibilidade de se fazer algo, espera para ver no que vai dar, espera para ver acontecer. Não, meus irmãos, quem é perseverante é estável. Diante da tribulação, o que devemos fazer é nos colocarmos inteiramente, confiadamente nas promessas de Deus, ou seja, nas suas mãos, e Ele fará aquilo que é da parte dele. Vejamos o que nos diz o escritor aos Hebreus. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus prometeu, cumprirá. Creia nisso. Às vezes nós não perseveramos porque não cremos nas promessas do Senhor. Esta sim é uma perseverança que gera em nós paciência, que nos faz triunfar sobre todas as tribulações. O ponto 3 vem falar sobre o caráter aprovado, produz esperança. O comentarista cita, inclusive é algo que eu também iria citar, que é sempre uma música, que a música fala daquilo que nós estamos falando agora e a gente capta melhor, entende melhor. Ele cita aqui o caso do grupo Logos, que tem uma canção cujo título é Espinhos. A letra é muito profunda no ensinamento do ser aprovado. Diz assim: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. E o apóstolo Paulo lembra àqueles irmãos de Roma que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Se assim não for, as tribulações, só servirão para o nosso sofrimento. Paulo encerra suas recomendações, ou seja, seus ensinamentos, falando de tribulação, perseverança, caráter aprovado, com esperança. A esperança tem a ver com a certeza inequívoca, ou seja, irrefutável, conquistada por Jesus Cristo na cruz por nós. Jesus não deixou marcas de decepção para ninguém. Ele não deixou para nós nenhuma marca de decepção. Lembremos também de Sadraque, Mesaque, Abdenego, que entraram na fornalha aquecida 7 vezes mais, e nenhum só fio de cabelo será churrascado. Daniel 3:27. Para melhor entendimento, eu rapidinho vou falar sobre o refino da prata e do ouro,
Vou contar uma ilustração e pensemos bem. Para se ter uma água em ebulição, ou seja, fervendo, são necessários, todo mundo diz logo que são 100 graus, é perto dos 100 graus e os 100 graus. Ela entra em borbulha. Acontece que ela, como a matéria é sólido, líquido e gasoso, do sólido para o líquido, a água, ela no caso, ela entra em fusão a 0 grau. A prata, ela entra em fusão aos 970 graus aproximadamente, 68, 70 graus centígrados, quase 1000 graus Celsius. E a ebulição dela vai para 1480, 1448, 1488, eu não estou lembrado exatamente agora, mas é entre isso aí. Acontece que certa vez, é um conto que vai ser feito, uma irmã de uma igreja dessa turma de MCA, MCM, todos os M's que a União Feminina inventa, estava no estudo e então pegaram Malaquias 3 e foram começando a ler. Aí de 1 a 4, aí ela parou numa palavra que ela não deu para ela entender. E ela ficou então querendo buscar o entendimento para inclusive levar para as coleguinhas. Eu vou pegar o texto bíblico e vou fazer a leitura. Vejamos bem. Essa leitura, ela vem para mostrar algo que todo mundo pensa que Malaquias 3 é para falar sobre dízimo. Não, dízimo é para falar sobre a obediência. Quando Malaquias 3 vai falar sobre, vai tocar no assunto de dízimo, vai ser exatamente em relação à obediência. Mas vejamos bem, vamos ver o começo. De 1 a 3, pelo menos, eu vou ler. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Este texto, meus irmãos, ela ficou sem entender, porque primeiro tem o assentar-se-á, é uma palavra que tem um pendúculo. Hoje em dia nas escolas não se ensina mais isso. O professor de português nem sabe o que é pendúculo, né? Então, não vou falar dessa aulazinha sobre pendúculo agora, não, fica para outra vez, mas eu quero falar sobre o assentar-se-á mesmo. Ela ficou encabulada, pegou a bíbliazinha dela e para onde ela ia com a Bíblia travadinha assim, o dedinho ali, então onde estava o dedinho dela, de tanta poeira e tanto suor dela, aquilo já estava marrom. E ela marcou com o Zé, que era um ourives da cidade, que quando ele fosse derreter prata, ela queria estar presente para ver como é que era. Ele tratou, marcou dia e hora, tal, tudo direitinho, no dia e hora ela estava lá. Ele já estava com a mesa toda pronta, com tudo direitinho, o candim, o maçarico, um antenaz para pegar a peça. E ele disse, vou começar. Nisso ele puxa um banquinho e senta à frente da mesa. Ela, curiosa, com o problema, sentar-se. Você tem que sentar? Aí o Zé foi e disse assim, eu tenho que ficar olhando
para a peça. Eu tenho que estar com meus olhos fitos na peça, porque eu não posso deixar passar do ponto, que se passar do ponto, ela estraga. Aí a mulher ficou louca, a mulher não tem nenhuma curiosidade, né? Ela lê a revista de trás para frente. Se o final for feliz, ela lê o resto. Agora, se não, ela joga a revista para um lado e fica por isso mesmo. Acontece que ela foi dizer assim: e como é que você sabe que está no ponto? Ele, sorrindo, sem tirar os olhos da prata, disse: quando eu vejo a minha imagem refletida nela. Jesus veio para nos purificar a este ponto, de que o mundo lá fora olhe para a gente e veja Jesus Cristo. Nós estaremos refletindo Cristo. É isso que ele veio fazer. E é isso que nós estamos estudando aqui. Ele já nos deu tudo. A vida eterna e a esperança da vida eterna, da glória. E nós gostamos de querer ficar dentro desse calorzinho aqui da fornalha. Bem, meus irmãos, isso aí é só para a gente ver. Eu tenho refletido Cristo. Você tem refletido Cristo. Então, pensemos bem. Eu vou agora fazer uma coisa que eu vou ler toda o final da lição, a conclusão que o pastor colocou. Porque no começo, ele começou falando de um problema que a esposa dele teve de um câncer no útero, e foi feito um trabalho de médico, e então ele vem agora, mas ali ele não terminou, ele veio falar isso agora no final. Preste bem atenção. Na parte introdutória desta nossa lição, comentamos acerca do câncer que minha esposa Raquel havia adquirido. Aquela fora a nossa maior tribulação. Morávamos a cerca de 140 quilômetros de distância da clínica em que Raquel fez o seu tratamento. E não foram poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens mais difíceis. O tratamento foi feito até o final. E Raquel foi curada. Louvado seja Deus. No entanto, não poderíamos ter mais filhos. Assim que começamos a nos acostumar com a situação, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, recebemos de Deus o esperto Caleb. Essa minha história teve um único motivo: mostrar a você que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e que é possível. Nós, aliás, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2b. Ele se utiliza do sofrimento humano resultante da queda para nos ensinar e aperfeiçoar e nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação. Como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja de Roma que nós estamos conversando aqui, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. E dentro de poucos instantes eu estarei mandando também as lições, aliás, as leituras diárias e as leituras da lição número 11, que nós vamos estudar na próxima sexta-feira, e tem como título Presença Suficiente, para nós estudarmos e aprendermos mais da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, diante do que vocês ouviram,
faça uma reflexão, anote aí alguma dúvida e nos passe. Daqui a pouco, às 16 horas, nós estaremos reunidos para o momento de oração e vocês poderão, daí de onde vocês estão, fazer a pergunta e eu darei a resposta, eu, a Lucia, a Marinésia, contanto que, mesmo que não seja hoje ainda, mas nós daremos a resposta para vocês em seguida, tá ok? Muito obrigado. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor.